Olá, eu, Mirelle Raquel, juntamente com Carlos Gabriel e Cíntia Saraiva, iremos abordar sobre as bactérias anaeróbias de significância clínica. Inicialmente, irei abordar sobre as bactérias anaeróbias formadoras de esporos. O gênero Clostridium é formado por bacilos gram-positivos anaeróbios, que são produtores de esporos, com exceção do Clostridium perfringens. Eles são encontrados no ambiente, como solo, água, dejetos e no trato gastrointestinal. Eles são importantes causadores de doenças, pois eles sobrevivem por muito tempo no ambiente, formando esporos, têm um rápido crescimento sem oxigênio e produzem toxinas. Dentro do gênero Clostridium, a espécie Clostridium tetani é capaz de causar doenças em seres humanos. A patogenicidade dessa bactéria está associada à produção da tetanospasmina, que é uma neurotoxina termolábil codificada por plasmídeos não conjugativos. A toxina, ela bloqueia neurotransmissores inibitórios GABA e glicina, levando à contração contínua dos músculos, o que gera uma paralisia espasmática. O tratamento para a doença é feito com antibióticos, principalmente metronidazol, além da utilização de soro antitetânico e da vacinação com toxoide tetânico como forma de prevenção. Existem três formas de manifestação clínica da doença. O tétano localizado é quando a doença só atinge a musculatura local da infecção primária. O tétano generalizado é quando a doença atinge várias musculaturas, causando espasmos, trismo e o epistótomo, ou posição em arco, como visto nas imagens. No tétano neonatal, a infecção se dá através do cordão umbilical e se torna generalizada, tendo as mesmas manifestações clínicas do tétano generalizado. Outra espécie importante é o Clostridium botulino, que também é uma espécie capaz de causar doenças em seres humanos. A patogenicidade dessa bactéria está associada à produção de 7 tipos diferentes de toxinas botulínicas, sendo a toxina A e B os tipos mais associados à doença humana. São neurotoxinas codificadas por transposons e agem impedindo a liberação do neurotransmissor acetilcolina, bloqueando assim a transmissão nas sinapses, levando a uma falta de excitação dos músculos, o que gera uma paralisia flácida. Existem alguns tipos do botulismo. O botulismo clássico é causado pela ingestão da toxina em alimentos. O botulismo infantil é causado pela ingestão de esporos presentes nos alimentos, estando principalmente associada com o consumo de mel. O botulismo por ferimento é causado pela infecção com micro-organismo e produção de toxinas no tecido. Já no botulismo por inalação, é causado pela inalação da toxina em forma de aerosol. O tratamento para a doença envolve a administração de metronidazol ou penicilina, antitoxina botulínica trivalente e suporte ventilatório. Falando agora dos anaeróbios não esporulados, a gente tem o gênero Actinomyces, que é composto por bacilos gram-positivos e suas espécies de maior relevância são o Israel e o Mayeri. Eles não são ácido resistentes e fazem parte da microbiota das cavidades orais, estando assim associados a quadros de desbiose, podendo ter secreções ou feridas. Sua coleta é feita por suave e pode ser feita também uma biópsia de ferimentos. Como se tem muitas espécies, os resultados dos testes bacteriológicos podem dar variados. Então, as características devem ser comparadas às tabelas com as informações de positividade ou reação para que se chegue à espécie adequada. O gênero Mobiluncus é outro exemplo de anaeróbio, sendo bacilos gram-variáveis móveis. Eles estão associados a infecções do trato geniturinário com secreções purulentas ou serosas e fétidas. As principais espécies são o Mulieris e o Curtize, sendo a Curtize mais frequente. Eles crescem em pH alcalino e nos meios como água-sangue e água-chocolate, formando colônias incolores, translúcidas, lisas e planas. Eles normalmente estão associados a quadros de desbiose também. Outro exemplo de anaeróbio não esporulado é o gênero Bacteroides, onde fazem parte da microbiota intestinal, sendo bastonetes, gram-negativos biliresistentes, podendo ou não apresentar motilidade, sendo fermentadores. Seus mecanismos de adesão podem ser através de fímbrias.
O Bacteroides fragilis é considerado o tipo mais virulento, através de diversos fatores de virulência, como o complexo polissacarídeo capsular, que é o CPC, e enterotoxinas, também podendo apresentar aerotolerância e burlar o sistema imune. A forma de burlar o sistema imune é através de enzimas que vêm em resposta ao estresse oxidativo de macrófagos. Algumas cepas podem ser catalase positivo, podendo levar à transcrição de genes mutantes de resistência às demais bactérias. Eles estão na lista das bactérias que fazem parte da primeira colonização do bebê ao passar pelo canal vaginal no momento do parto normal, e estão associados à desbiose e doenças intestinais, cuja principal é a doença de Crohn, que afeta o revestimento do trato digestivo. Já o gênero Fusobacterium são bacilos gram-negativos encontrados em cavidades, como oral, trato gastrointestinal, respiratório. A amostra é feita por suave da cavidade, por exemplo, da faringe, e na observação ao gram podem ser visualizados em formatos difusos, a depender da espécie, com extremidades pontiagudas ou arredondadas, e também podendo se apresentar aos pares. Eles podem apresentar resistência à vancomicina e normalmente o prognóstico é favorável com a melhora clínica do paciente, sendo o tratamento feito com metronidazol. A doença de Lemierre é a principal síndrome relacionada ao gênero. Ela está associada a infecções de orofaringe, podendo causar bacteremias e êmbolos pulmonares. O seu tratamento é feito à base de beta-lactâmicos. No caso do diagnóstico de infecções por anaeróbios, temos a observação de dados clínicos, cultura, bacterioscópico e detecção de toxina. No caso dos dados clínicos, as observações clínicas de sinais e sintomas, anamnese do paciente, bem como a relação com dados epidemiológicos, vão ser de fundamental importância para um diagnóstico e terapêutica primário, uma vez que os resultados de cultura vão ser demorados, já que dependem de meios específicos, procedimentos específicos que demandam um certo período mais longo de tempo. Para a cultura, é necessária a utilização de amostras clínicas relacionadas com a infecção causada. No caso dessas amostras, elas devem ser apropriadamente coletadas e transportadas para a ocorrência das análises. Além disso, elas não devem ser coletadas posteriormente ao uso de microbianos. E, no caso de necessidade de uso prévio de microbianos, isso deve ser reportado ao laboratório. Ao chegar ao laboratório, por sua vez, essas amostras serão, então, analisadas de modo primário com relação às suas características macroscópicas, como, por exemplo, odor, presença de gás, coloração, bem como características mais específicas ainda, como, por exemplo, presença de grânulos de enxofre, presença de tecido necrosado, que auxiliarão na definição de presença ou não de micro-organismo na amostra. No caso da cultura propriamente dita, deve-se realizá-la em ambiente adequado, no caso anaeróbio, ou por um curto período de tempo, visando impedir a inviabilização dos micro-organismos anaeróbios, bem como utilizar-se de meios específicos para anaeróbios, como o meio Asana, que é o H-sangue para anaeróbios, que é o meio mais utilizado, como também outros meios podem ser utilizados, como o BBE, Bacteroides bilis culina H, KVLB, PEA, EYA e o caldo tioglicolato, que é utilizado quando não há crescimento em placa. No caso da cultura, também é utilizada a correlação com meios de cultura para anaeróbios, como por exemplo H-sangue, H-chocolate e H-armaconque, que são utilizados para descartar a hipótese de micro-organismos que sejam anaeróbios facultativos. Os meios anaeróbios devem ser incubados também em atmosfera de anaerobiose. Neste caso, em jarra de anaerobiose ou saco de anaerobiose contendo um gerador de CO2. Para a identificação do micro-organismo após cultura, temos que essa prática não é realizada comumente na microbiologia clínica. Porém,
pode ser realizado por meio de testes de sensibilidade a kanamicina, vancomicina e colistina, teste de produção de indol e crescimento em vitro. Em relação ao bacterioscópico, este é realizado por meio de coloração por gram da amostra e o resultado do bacterioscópio é relevante na definição de uma terapêutica inicial, ajudando desse modo com relação aos dados clínicos obtidos inicialmente, e também direciona aos procedimentos a serem realizados quanto à cultura em laboratório. Características a serem observadas dos micro-organismos e que vão direcionar justamente a cultura são, por exemplo, a presença de bacilos gram-positivos grandes com presença de esporos é sugestivo de bactérias do gênero Clostridium. Bacilos gram-positivos largos sem presença de esporos podem estar sugerindo a presença de Clostridium perfringens, por exemplo. Bacilos gram-positivos longos, finos, ramificados, aspirados de abscesso, de mandíbula ou pulmão, podem ser sugestivos de actinomyces ou de nocardia. Cocos gram-negativos pequenos podem ser sugestivos de Veillonella. Bacilos gram-negativos finos de extremidades afiladas podem ser sugestivos de Fusobacterium. Cocobacilos gram-negativos podem ser sugestivos de Provotella e Porphyromonas. Além desses testes, pode ser utilizado também como meio de diagnóstico a detecção de toxina, que no caso é importante para aquelas bactérias produtoras de toxina, como por exemplo Clostridium difficile e Clostridium botulinum. No caso da toxina botulínica, essa pode ser identificada nas fezes e é fundamental no diagnóstico do botulismo, e no caso também pode ser utilizado para o diagnóstico de infecções por Clostridium difficile, e aí a detecção relacionada à bactéria Clostridium difficile. Além disso, para o Clostridium perfringens, em caso de isolamento em cultura, pode ser realizado também o teste de neutralização com a antitoxina em camundongos. Porém, nesse caso, o teste é realizado apenas em laboratórios de referência. Por fim, as referências bibliográficas utilizadas.